diálogo é fundamental, mas o amor, que é o sentimento maior, que fez com que vocês tomassem a decisão de vir aqui hoje e contrair um casamento, é o fundamental, é o pilar, é a base da convivência familiar, é a base do relacionamento de vocês. Toda semana, um casamento coletivo acontece no Fórum de Planaltina, cidade satélite de Brasília, do Distrito Federal. A cerimônia reúne dezenas de casais que nem imaginam que nesse mesmo fórum foi julgado um dos crimes passionais mais conhecidos e cruéis do Brasil. Uma bela história de amor que acabou em tragédia. Em 1965, Ana Elizabeth Lofrano e José Carlos Alves dos Santos se conheceram na Universidade de Brasília, onde estudavam. Alguns anos depois, casaram-se e tiveram 3 filhos, Adriana, Eduardo e o caçula Rodrigo. Juntos há mais de 20 anos, formavam um belo casal e uma família aparentemente feliz. Ela trabalhava no Ministério da Educação e ele ascendeu rapidamente como funcionário público, virando diretor-geral do Orçamento da União, um cargo de muito prestígio e poder. Mas apesar das aparências, algo não estava bem na vida do casal. Aquela era uma ocasião especial para Ana Elizabeth Lofrano. Apesar da crise no casamento, José Carlos a convidou para um jantar romântico. Ela caprichou no visual para o que acreditava ser a reconciliação do casal. O restaurante escolhido era um dos melhores de Brasília, onde moravam. Era um momento a dois, como não tinham havia muitos anos. A noite parecia perfeita. Depois do jantar, a caminho de casa, José Carlos foi alertado por um motorista de outro veículo que um dos pneus do seu carro estava furado. Ele parou no acostamento. Sem que eles percebessem, o motorista do outro veículo parou também e se aproximou. Era um assalto. José Carlos foi agredido, amarrado e colocado no porta-malas do seu próprio carro. Confinado, ele percebeu que alguém tinha sumido o volante do seu carro. José Carlos se deu conta que o motorista saiu da rodovia e seguiu por uma estrada esburacada. Depois de algum tempo, o carro parou e o silêncio tomou conta. José Carlos tinha sido abandonado pelos assaltantes. Ele conseguiu se livrar do confinamento e encontrou a chave no contato. Preocupado com Ana Elizabeth, ele voltou para casa e acionou a polícia. A primeira informação do próprio José Carlos na ocorrência é que ele tinha sido roubado. A história cheia de contradições. Logo no início, foram designados policiais da Delegacia de Homicídios para acompanhar as investigações do sequestro. De manhã bem cedo nós já fomos, toda a equipe do grupo de repressão a sequestro foi chamada, né? E nós fomos cedo para lá, para a residência dele. Ao chegar lá, nós nos deparamos com toda essa situação. Uma pessoa que a esposa, né, havia sido sequestrada. Todos os casos em que nós atendemos, a família estava desesperada, todo mundo assim, sem saber, às vezes até o que fazer. E ele, calmo, frio, conversando com os filhos como se, não, mamãe vai voltar, tranquilo, sabe? Eu achei aquilo muito estranho, não é normal isso acontecer. O caso começa com um assalto, um sequestro, um assalto seguido de sequestro, né? E quando você vai averiguar os fatos, você percebe que a suposta vítima, né, no caso, era casada com um funcionário importantíssimo do Congresso Nacional. Policarpo Júnior foi responsável por um dos maiores furos jornalísticos da política brasileira. Isso
deixa de ser um caso natural de sequestro e assalto. Passa a atrair a atenção da imprensa, você começa a revirar um pouco mais, a apurar um pouco mais as circunstâncias em que esses fatos se deram, você começa a levantar o perfil daquela pessoa, porque ela é uma pessoa importante. Tudo foi investigado. Nós investigamos a situação dele no trabalho, né? Inclusive do escritório, foi investigada a situação da esposa no trabalho dela, para ver se, toda vez que ocorre isso, a gente precisa saber se há problemas de inimigos, né? De pessoas que houve algum problema anteriormente, né? Às vezes alguma ameaça. Então, tudo isso tem que ser investigado. Esse cara era um consultor, bem casado, a mulher trabalhava no Ministério da Educação, Ana Elizabeth Lofrano dos Santos. Marcos Linhares é jornalista e escreveu a biografia de um dos delegados responsáveis pela investigação do caso. A filha dele é uma dentista bem-sucedida, a Adriana. Então esse cara tinha uma vida muito bem esquematizada. Então ele trabalhava no Congresso Nacional e à noite dava aulas no Departamento de Economia de uma faculdade aqui de Brasília. Hoje está todo do passaporte, todo mundo está tirando vistos e etc. Antigamente era muito difícil você ir para a Europa. E eles fizeram essa viagem para a Europa, para o Vaticano, coisa que ela queria. E naquela época não se tinha dinheiro assim para fazer essas viagens. A gente não ganhava. Hoje as pessoas vão, todo mundo está indo. Zacarias Mustafa Neto, promotor do Ministério Público Federal, foi o responsável pela acusação contra José Carlos. A reforma da casa, né, compra de terrenos, muitas viagens. Ele comprou também um carro, na época, caminhonetes, restaurantes, bons restaurantes, que um funcionário público não tinha condições e hoje ainda não tem tanta, mas não tinha condições. E ela ocupando o cargo de professora também. José Carlos Alves dos Santos e sua esposa, Ana Elizabeth Lofrano, levavam uma vida confortável e com muitos luxos. Economista e diretor do Orçamento Geral da União, por suas mãos passavam os milhões que seriam distribuídos entre os estados brasileiros. Ele entendia a complexa contabilidade do orçamento de todo o país como ninguém. José Carlos tinha um cargo de muito prestígio e poder. Nós fizemos toda a reconstituição. Ele contou que de lá ele foi ao restaurante, falou que comeu no Lago Norte. Ele foi investigado, realmente ele esteve no restaurante, tudo bem. E depois, por baixo da ponte chamada Ponte do Bragueto, que dá acesso ao Lago Norte, o pneu furou e ele parou o carro ali. Foi nesse momento que se aproximou, então, o famoso mecânico, né? Em momento algum, a delegacia de homicídios que acompanhava o caso do sequestro acreditou. É claro que houveram policiais que acreditaram, tanto que investigaram o sequestro. Mas a delegacia de homicídios que estava acompanhando desde o começo não acreditou que fosse sequestro. Um dia eles estão lá na delegacia, ele recebe, o Zé Carlos, uma ligação do presidente Itamar Franco, que era o presidente da República na época, dando força, amigo. Olha, a gente vai encontrar a sua esposa, era a vítima. E aí, não, me passa o telefone pro delegado. Aí o delegado, o Laerte Bessa, fala com ele, olha, veja esse caso com carinho, hein? É um caso importante, temos que encontrar a esposa do Zé Carlos. Quando nós começamos a investigação, nós fizemos uma reconstituição. E é prática nossa marcar a quilometragem zero do ponto de partida. E eu perguntei para ele, né, se ele sabia, porque ele falou, não, eu abasteci o carro e por acaso não. E como sempre eu faço, eu zerei o odômetro do veículo. Foi a deixa. Quando ele falou, eu zerei o odômetro do veículo, nós zeramos dali. E começamos toda a reconstituição do crime de sequestro, como ele havia relatado, né? E ao final de da reconstituição, houve uma diferença de quilometragem de 64 quilômetros. E então, num raio de 32 quilômetros, o carro foi e voltou sem que ele tivesse falado o que ocorreu, né? Quais os fatos que ocorreram.
Você pega o carro dele, marcas de mão, e o próprio carro, o sinal que foi limpo, as marcas das mãos, tiradas as impressões digitais. Por que o cara que passou por isso tudo tem justamente uma marca de dedos limpa só naquele local? O veículo estava com pneu que nós tínhamos sido avisados que o pneu estava furado e nós mandamos investigar, ver se o pneu realmente estava furado. Ele não estava furado, ele foi esvaziado. Essas contradições fizeram com que a polícia suspeitasse tanto dele e resolvesse criar uma investigação paralela. Os investigadores desconfiavam cada vez mais do envolvimento de José Carlos no desaparecimento de Ana Elizabeth. Ele acompanhava de perto a investigação, chegando até a atrapalhar o trabalho da polícia. A interferência era tão grande que a única maneira de apurar os fatos seria despistar José Carlos para conduzir uma investigação paralela. Nós passamos a segui-lo. Ele saía de casa, onde ele tinha vários telefones instalados na casa dele, onde ele já tinha celular. Nessa época, pouquíssimas pessoas tinham celular, ele já tinha. Ele saía de casa e ia ligar de orelhão. Quer dizer, a polícia investigava nos horários normais e nos horários, digamos assim, extras, eles se reuniam para fazer a estratégia para investigar o cara. Esse cara passou um ano indo para a televisão chorar e pedir, pelo amor de Deus, devolva a minha esposa. A gente pede para os caras fazer contato logo, a gente está disposto a negociar para tentar resolver isso o mais rápido possível. O que a gente não pode é ficar nessa angústia de não ter notícia esse tempo todo, tá? Então é isso que a gente pedia que ajudasse a gente, entrasse em contato, que qualquer pessoa que tem qualquer notícia, que saiba qualquer coisa, que possa dar qualquer informação, que faça contato com a gente para ver se ajuda qualquer coisa, que todo mundo reza para a gente, por favor. Para a polícia, a história do sequestro de Ana Elizabeth estava muito mal contada. Mas, para a opinião pública, José Carlos vivia um grande drama. Era vítima de bandidos perigosos que haviam raptado sua amada esposa. A esperança não acaba nunca. A esperança de que a mamãe vai voltar não acaba nunca. Em 1992, um sequestro chamou a atenção do Brasil. José Carlos Alves dos Santos, alto funcionário do Congresso Nacional e um dos responsáveis pelo orçamento do país, contou à polícia que sua esposa, Ana Elizabeth Lofrano, havia sido sequestrada. Logo no início das investigações, a polícia desconfiou da sua versão. Até o momento que era sequestro, ele que acompanhava tudo. Ele que recebia as ligações, segundo ele, recebia a ligação do sequestrador, do suposto sequestrador, até o momento que ele recebeu uma ligação do sequestrador pedindo o valor do resgate. E de repente ele chega com uma mala de dólares e fala, olha, está aqui, eu quero o melhor para minha esposa e tal. Foi feito o pedido de resgate, alguém ligou, né? E então nós fomos conferir. E, de repente, ao anotarmos a série das notas, várias séries eram iguais. Quer dizer, aquele dinheiro ali era um dinheiro duplo, falso. Começou por ali. Para a polícia, a suspeita sobre José Carlos só aumentava. Na investigação paralela sobre o envolvimento dele no sequestro, um misterioso apartamento foi descoberto, revelando uma faceta desconhecida de José Carlos. Você imagina que um cara que tinha uma vida, né, social, etc e tal, cultivava um esconderijo na Asa Norte, em que ele partilhava esse romance com a amante, e que lá eles encontraram toda a sorte de vídeos, vibradores, fantasias eróticas, tudo que você imaginar de pornografia. Eles fizeram aquele templo um templo do sexo. Ele já tinha esses relacionamentos fora da relação conjugal com a Ana Elizabeth, já tinha há muito tempo. E ele levava alunas, por isso que ele dava aula, né? Porque era a forma que eles se aproximavam das moças mais jovens, etc. E foi justamente na faculdade que ele conheceu a amante, a Crislene. A advogada Crislene Lima de Oliveira era ex-aluna de José Carlos. Tinha 23 anos quando começaram a namorar. A Crislene era uma
ex-aluna dele, e ele se envolveu com a Crislene, sim. A paixão é um desejo sexual, é uma atração incontrolável. E as pessoas ficam loucas com esse tipo de sentimento. Luísa Najib Eluf é professora, procuradora de justiça e autora de um livro que trata dos mais brutais crimes passionais brasileiros. É preciso compreender que o que nós sentimos é absolutamente natural. Nós nascemos com um instinto. E esse instinto é difícil de ser domado. E aí ele se mete num monte de trapalhadas, né? Porque ele contrata um detetive porque ele suspeita que a amante o está traindo. Porque a Crislene estava grávida e o Zé Carlos queria saber se realmente o filho era dele, Zé Carlos. Joaquim Flávio foi o advogado de defesa de José Carlos, mas tem opiniões divididas sobre o caso. Ela foi investigada por Lindauro. Vários relatos na época feitos por Lindauro e o Zé Carlos pagou Lindauro para investigar a Crislene, seguir Crislene. Ela foi seguida muito tempo por ele para descobrir o envolvimento dela com outro homem. O amor, ele sempre tem que haver. Para haver ciúmes, tem que haver amor. Não existe ciúme sem amor. Um amor prévio, pelo menos. Com 35 anos de carreira e 10 mil laudos psiquiátricos sobre criminosos, Guido Palomba é um dos mais respeitados psiquiatras forenses do mundo. O amor, por exemplo, é ciúmes do automóvel, é ciúmes de um jarro de cristal, é ciúmes de uma mulher. Então, mas por que esses ciúmes? Porque antes eu gosto, eu me apego a ele. Então, inicialmente, é um sentimento de amor. Depois ele se transforma num sentimento de posse, depois ele se transforma num sentimento de falta de segurança em si mesmo. A partir da descoberta do apartamento secreto, de suas perversões sexuais e dos dólares falsos, outra faceta da vida de José Carlos se revelava para a polícia. E isso levou os investigadores a uma busca e apreensão em sua casa. Então foi feito esse mandado de busca. Aí foi feito o mandado de busca na casa dele e no apartamento. Na casa dele foi encontrado mais de $1 milhão. Então essa ligação começa a ganhar contornos de escândalo político, dinheiro debaixo do colchão, sequestro, a posição que o camarada ocupava no Congresso. Isso cria um mosaico, uma história que chama muito a atenção e que faz com que o jornalista tenha um empenho maior em investigar o que está por trás de tudo aquilo ali. As muitas aventuras extraconjugais de José Carlos acabaram por agravar a relação com sua esposa. Ana Elizabeth teria descoberto a amante do marido, Crislene, e as brigas entre o casal passaram a ser ainda mais frequentes. Acredito que ele não acreditava numa separação. Porque ela gostava demais dele, ele sabia disso. Ela era louca por ele. Ele vinha em uma situação de discórdia com a Ana Elizabeth. Porque ele estava querendo separar e ela não queria separar. Para os investigadores, o fato decisivo que teria motivado José Carlos a planejar o assassinato de Ana Elizabeth foi o ultimato dado por Crislene. Ela não estava mais satisfeita com a condição de amante e queria que ele se separasse de sua esposa. Aí ele pegou e falou para ela: frente, eu vou terminar com ela. Vou dar um ponto final pra gente ficar junto. Normalmente a palavra paixão é utilizada nessa vertente, na vertente amorosa, que é a vertente incomodativa, que é a vertente da despersonalização, que é a vertente do mais forte que eu. Quando a pessoa diz: isso é mais forte que eu, por você eu faço uma loucura, por você eu largo tudo. Jorge Forbes é doutor em psicanálise e estuda há vários anos incidentes violentos envolvendo famílias e amigos. O mercado dos amores valoriza muito isso. Precisa tomar um certo cuidado, porque fica a um passo, né, do desastre também. O que ele pensou? Vou contratar alguém para matar minha mulher. Como ele não conhecia ninguém, quem que ele conhecia? O pobre detetive, o mesmo que tinha visto que a amante o traía. Ele chama o detetive, que era uma pessoa simples, e fala assim: eu quero que você mate a minha esposa. O detetive não entendeu nada.
Peraí, mas a sua amante está de traído, você quer que eu mate sua esposa? Nós descobrimos lá nos arquivos dele um nome Lobo, diferente, mecânico, Lobo, que morava lá na cidade ocidental, Valparaíso, por ali, né? Aí nós falamos, o que uma pessoa que trabalha no Senado, que mora no Lago Norte, tem a ver com isso, que mexe com políticos, com a comissão do orçamento, tudo não bate a história, não bate. Aí nós fomos atrás desse Lobo, fomos investigar, e esse grupo começou então a frequentar as redondezas da residência desse Lobo. Foi quando ele um dia conversou demais num bar, e aí então o pessoal pegou. Lobo era o apelido de Lindauro da Silva, detetive particular que já tinha prestado serviços para José Carlos. Pelo trabalho que exercia, Lindauro era bem conhecido da polícia. Lia era sua ex-mulher. O Lindauro não era matador, o Lindauro não era criminoso. Tinha passagemzinha, coisa boba, mas não era um criminoso, não era um pistoleiro, que geralmente o cara vai lá e contrata um pistoleiro. E ele insistiu tanto, teve vários encontros tentando convencer esse detetive. O Lindauro, ele foi morar em Sobradinho e começou a comprar terras pagando em dólar. Ele ficou conhecido como homem do dólar, que era o dinheiro que o Zé Carlos tinha pago para ele. Certas pessoas que não conseguem lidar bem com a própria sexualidade e que têm uma necessidade muito grande de se impor no relacionamento, no momento em que são deixados pelo seu objeto de paixão ou de desejo, para dizer a palavra certa, entram em parafuso e psicologicamente ficam totalmente desequilibrados. Quando os investigadores pareciam ter encontrado o motivo do crime, um escândalo político de proporções nunca vistas causou uma reviravolta no caso e abalou o Brasil. José Carlos Alves dos Santos, alto funcionário do Congresso Nacional, contou à polícia que sua esposa, Ana Elizabeth, tinha sido sequestrada. Ele estava junto na ocasião, mas teria conseguido fugir, depois de abandonado no porta-malas do próprio carro. A polícia logo desconfiou da história e iniciou uma investigação paralela. Descobriu que parte dos dólares usados por José Carlos para pagar um suposto resgate eram falsos. Para complicar a situação, o apartamento que ele mantinha para seus encontros sexuais com várias amantes foi descoberto pela polícia. Um belo dia, ele se encontra no estacionamento, na Asa Sul, e esse detetive fala: eu já vi que esse cara não vai realmente desistir. Nunca vi um cara tão interessado em matar a esposa assim. Então eu vou fazer uma proposta irrecusável. Fala o seguinte, o senhor me dá $100 mil e pronto. E ele sorriu, né? O cara nunca vai dar $100 mil para matar a esposa. Fechado, agora você vai ter que matar minha esposa. Não, peraí, doutor, eu falei porque eu achei que isso não fosse aceitar. As pessoas mais próximas dela, na semana que ela foi morta, diz que ele mudou o comportamento. A coisa foi tão assim, bem planejada por parte dele, que eles vinham brigando. Aí, do dia para a noite, ele começou a tratá-la bem, começou a ser carinhoso. Ela contou no trabalho para os colegas: vou sair para jantar com meu marido. E ela ia nesse restaurante para marcar, quem sabe, uma reconciliação, uma volta, um retorno. Ela se preparou. Comprou roupas íntimas novas, preparou com roupas bonitas, um sapato de salto, bijuterias boas, mas eram bijuterias boas. Se produziu todo para o marido. Mas o que Ana Elizabeth acreditava ser um jantar romântico era, na verdade, uma armadilha de José Carlos. Testemunhas afirmam terem visto quando ele colocou uma substância na bebida da mulher e que ela teria saído cambaleante do local. Na versão da acusação, Lindauro e Valdei, seu comparsa, esperavam José Carlos e Ana Elizabeth na saída do restaurante e seguiram o casal pela rodovia.
Quando os veículos pararam no acostamento, Ana Elizabeth, desacordada, foi amarrada e amordaçada, enrolada em um lençol e colocada no porta-malas com a ajuda de José Carlos. Mas a polícia só chegou a essa versão da história e seu perturbador desfecho através de uma denúncia de Lia, ex-mulher de Lindauro, também conhecido como Lobo. Mudou muito. Tem quase 20 anos que aconteceu, 19 anos que aconteceu esse crime. Então a própria vegetação já mudou um pouco. As condições climáticas, enxurradas, erosões, já mudou um pouco o aspecto do local. Mas o local escolhido por ele para enterrar a vítima foi esse. Eles trouxeram ela, cada um segurando de um lado, quase arrastando os pés dela, até chegar ao local onde eles tinham preparado previamente, né? A mando do José Carlos, ele tinha preparado esse buraco. Já tinham mostrado esse buraco uma semana antes para o José Carlos. O José Carlos deu o ok, eles vieram com ela e jogaram aqui. Era bem mais fundo, era um buraco bem mais profundo, mas em virtude de chuva, vento, folhas, vai enchendo, mas o buraco estava bem mais fundo. Quando o Lindauro resolveu falar que ele tinha participado, que ele tinha assassinado a Ana Elizabeth a mando do Zé Carlos, lá na delegacia de homicídios, ele chegou para o delegado, né, e o doutor Julião falou: doutor, eu vou mostrar para você onde eu enterrei o corpo. Nas proximidades de Planaltina, depois de percorrerem alguns quilômetros por uma estrada de terra, os carros pararam. Ana Elizabeth, semi-consciente, foi retirada do porta-malas, ainda enrolada no lençol. Já próxima à cova preparada pelos bandidos, ela caiu de joelhos. José Carlos entregou uma picareta a Lindauro, que desferiu o primeiro golpe na cabeça da vítima. Gravemente ferida, ela desfaleceu. Então, Lindauro e Valdeir jogaram Ana Elizabeth na cova e Lindauro desferiu mais 3 golpes com a picareta. Ana Elizabeth foi enterrada sob pedras. Ela foi sepultada ainda com vida. José Carlos presenciou o assassinato da mulher com quem foi casado por mais de 20 anos. Tudo caiu realmente por terra quando o corpo foi encontrado, que Ana Elizabeth estava enterrada, envolvida num lençol, com as bijuterias todas, com os colares, os brincos e o sapato alto, que não é uma roupa adequada para um cativeiro. Ao chegar lá no local do crime, aí eu mais o Lindauro tiramos ela dentro do porta-mala do carro, levamos para perto. Ela gritava? Não gritou, não fez nada. Tava calma também. Aí nós botamos ela na beira do buraco, aí o Lindauro pegou a picareta, deu uma picaretada na cabeça dela, aí ela caiu. Quando ela caiu, o Lindauro deu mais 3 picaretadas na cabeça dela. Aí nós pegamos ela, botamos dentro da vala, enterramos, botamos uns garranchos lá por cima. Eu não conhecia, na minha experiência, uma pessoa ser conduzida para uma cova, né, previamente preparada para aquele ato. Então ela chama a atenção por isso. O juiz Ademar Vasconcelos, de Planaltina, Distrito Federal, foi o responsável pelo julgamento. A pessoa caminhando para a morte de uma forma assim cruel, não é, que foge aqueles parâmetros do homicídio praticado na esquina, não é, de ímpeto. Um dos réus, dos executores, disse que quando estava jogando a terra na cova, sentia a respiração dela, né? Ela estava viva, ela estava se mexendo. Aí nós fomos até essa proximidade de Valparaíso, demos um telefonema para a casa do José Carlos, dizendo que era um sequestro. O que se busca quando se indaga a respeito de um crime? Quer dizer, a pergunta mais óbvia e mais presente para quem cometeu o crime é por que praticou, qual a motivação disso. E essa motivação, às vezes, ela não guarda sintonia com o comportamento da vítima. Então, para muitos, às vezes, a vítima é a vítima, mas ela pode ser totalmente inocente. E isso causa uma perplexidade para a sociedade.
Ana Elizabeth era uma mulher dedicada à família, inteiramente à família, e ela tinha aquela situação do certo, do honesto, do viver honestamente, do produto da vida dela ser do trabalho, e a filha dela e os filhos também tinham muito essa situação. E ela, de repente, realmente, ela viu aquilo desandar. Ela ia para uma festa, para comprar um vestido era muito difícil. E, de repente, quando tinha uma festa para ir, aparecia 2, 3 vestidos com muita facilidade que o pai tinha. Então, essa situação na Ana Elizabeth estava incomodando ela. Questionava. Ela queria saber a origem, por quê, o que está acontecendo, isso não pode. Ela não concordava com o dinheiro que o Zé Carlos estava aparecendo dentro de casa com ele. Ela não concordava com isso. E ele disse para mim que ela chegou a ameaçar. Ou para, ou eu vou denunciar. Em uma possível manobra para desviar a atenção do caso, José Carlos, suposto mandante do assassinato de sua esposa, revelou um desvio de mais de 100 milhões de dólares no orçamento da União em um dos maiores esquemas de corrupção da história do Brasil, no qual também estava envolvido. Em 1992, Ana Elizabeth Lofrano foi gravemente ferida com golpes de picareta e enterrada ainda viva por Lindauro e seu comparsa Valdeir. Os dois apontaram José Carlos Alves dos Santos, marido de Ana Elizabeth, como mandante do crime. Mas o envolvimento de José Carlos em um esquema de corrupção levantou suspeitas de que o assassinato teria sido queima de arquivo. Acuado com a acusação de que teria sido o mandante da morte da esposa, José Carlos resolveu denunciar um dos maiores esquemas de corrupção envolvendo membros do governo, do qual fazia parte. Ele era diretor do Orçamento da União e um dos responsáveis pelo desvio de milhões em verbas federais. Os parlamentares envolvidos no escândalo ficaram conhecidos como anões do orçamento, pela sua baixa estrutura física e pelo papel secundário que desempenhavam dentro do Congresso Nacional. É uma estrutura que envolvia os deputados, os políticos, né? Envolvia necessariamente ministros de governo, que precisavam liberar as verbas, e envolvia interesses de empreiteiras, de construtoras, para as quais eram destinados os recursos que depois voltavam em forma de propina para os deputados. A entrevista que desvendou o esquema de corrupção para todo o Brasil foi concedida ao então repórter Policarpo Júnior. A entrevista com o José Carlos Alves foi fundamental para costurar essas pontas que não se uniam. A gente sabia que existia, mas ele, como técnico, ele sabia onde é que exatamente se fazia a costura de todas as pontas e quem eram os personagens envolvidos. Então, a partir do momento que ele deu a entrevista, que ele revela esses detalhes, ele criou, na época foi aberta uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, ele foi o responsável pela detonação do maior escândalo político de até então. José Carlos era o responsável por manipular os números e garantir que as verbas públicas fossem distribuídas de acordo com os interesses dos anões do orçamento. Ao longo de 13 anos, ele esteve em contato com empreiteiras e aprendeu a fazer emendas que permitiam o desvio de verbas milionárias dos cofres públicos. O esquema era tão bem executado que não deixava rastros. Ele abriu as prerrogativas de jogar toda essa história, né, ao ar, ao vento, né, publicizar isso para aliviar o lado dele. Então acho que é mais uma vez ele usando de artimanhas para aliviar o lado dele. Ele cometeu o erro de contar para os seus comparsas, poderosos comparsas do Congresso. Razão pela qual a tese da eliminação dela através deles nunca foi descartada pela defesa, nunca. Bom, se a máfia do orçamento tivesse realmente mandado matar, por que mandaria justamente o amigo do José Carlos, o detetive do José Carlos, para envolver ele? Para levar ele a fazer as denúncias que ele fez no orçamento?
que interesse se dentro do Congresso já havia muitas vezes denúncias de que o orçamento estava sendo forjado? Sem ele o esquema não existia, porque ele era o técnico que sabia movimentar o orçamento. Então, por que justamente colocar em investigação a pessoa que poderia dizer e dar os caminhos de o que estava, como aconteceu depois? Que ele mostrou como foi que as construtoras trabalhavam, como é que fazia-se a lavagem do dinheiro, ele mostrou tudo. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade, né, de que isso teria ocorrido, porque as pessoas estariam envolvendo a ela. Era confuso, né? Era uma coisa que racionalmente você não compreendia, né? O jornalista, pelo menos ali, que tem contatos esporádicos. Depois dessa primeira entrevista, eu tive outras várias com ele, né? Ele uma vez me procurou, me mandou um recado, estava sendo torturado pela polícia. Eu fui lá, ouvi, entrevistei, cheguei a fazer uma reportagem a respeito do assunto. A participação dele, a forma como ele ajudou nessas investigações, deu a ele uma espécie de salvo-conduto de credibilidade. Então, o que ninguém antes acreditava, o cara contou toda a verdade sobre o caso do orçamento. Será que ele está mesmo mentindo também com relação ao crime da mulher? Ficou a dúvida na cabeça das pessoas, na minha também como jornalista, sabe? Desesperado e sem saída, José Carlos escreveu 3 cartas. Uma para a filha, uma para a amante Crislene e uma para a CPI dos Anões do Orçamento, reafirmando as denúncias. Em seguida, tomou mais de 20 comprimidos de um remédio que ele usava para controlar a pressão. Quando ele entende perfeitamente, quando abaixa aquela poeira daquele estado de estreitamento de consciência, ou melhor, quando abre a consciência dele, e ele sabe, ele percebe, ele viu que ele de fato matou, percebe que ele perdeu tudo, a vida já não vale mais nada. Então ele tenta o suicídio. Os que não obtiveram êxito contam eles como se fossem ainda num estado delirante. Eles vão pelo suicídio atrás para o mesmo lugar que a pessoa que ele matou foi. A tentativa de suicídio não deu certo e José Carlos foi levado a júri popular no Fórum de Planaltina. Foi um dos julgamentos mais longos, se não o mais longo da história do Brasil. Não houve manifestação popular, não houve pressão de nenhum segmento, não recebi ligação de ninguém interferiu. Foi um julgamento que eu coloquei assim, eu me preparei para que fosse julgado como todos os julgamentos. Não se dá essa prioridade se ela não é necessária, tão somente pelos protagonistas, né? Então foi normal. E a sentença saiu às 4h30 da manhã do 9º dia de julgamento. Fixou a pena base em 17 anos de reclusão, acrescendo-a em 6 meses de reclusão, por força da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2, letra E. Havia em toda a coletividade, em todas as pessoas que participaram, depois da pronúncia da fala da defesa, houve uma decepção com a condenação. Na verdade, moralmente, o Zé Carlos saiu absolvido. O placar, na época, que era possível ser divulgado, hoje não é mais, mas foi de 4-3, quer dizer, foi condenado por um voto. Nunca se arrependeu, nem procurou, em momento sequer, a condenação dos executores. E ele sabia, foram eles, quer dizer, e isso ele sempre mostrou, não tinha dúvida que realmente foram eles, e que não tem dúvida. Além da confissão, levaram no corpo. Né? Nem um minuto ele foi atrás da justiça para a morta. O que foi o contrário da filha, da médica, da Adriana, que acompanhou o júri, queria ver o júri, dos executores. Nesse caso aí da Adriana, da filha dele, é muito complicado, quer dizer, os pais podiam se dar tão bem, mas chegar a um ponto de saber que o pai matou a mãe com todo esse rigor, com toda essa crueldade, e o pai vira para a filha e fala que não fez, é muito complicado. Ela não aceita a informação que a gente tem, ela não aceita a investigação, não aceita nada disso. De certa forma, até admiro o amor dela,
Eu acho até bonito isso. Acho que se alguém queria um bom exemplo de amor incondicional, acho que esse amor da filha pelo pai é bacana. Eu tive uma conversa com ela muito séria antes e disse para ela: Adriana, você perdeu a sua mãe. Não perca o seu pai. Todo ser humano, ele tem a própria justiça, dá isso a ele. A dúvida tem que ser resolvida a favor dele. Na hora da sentença, se houver dúvida, a absolvição tem que se impor. Apesar da possível tentativa de desviar a atenção sobre a morte de Ana Elizabeth com a denúncia do esquema dos anões do orçamento, José Carlos foi julgado e condenado, mas a cadeia ainda estava distante. Em 1993, um ano após o crime, José Carlos, em uma manobra para desviar a atenção sobre o sequestro de sua esposa, denunciou os anões do orçamento, um dos maiores esquemas de corrupção do Brasil. Depois de tentar suicídio, José Carlos foi à júri popular e acabou condenado. Ele não conheceu o que é o cárcere propriamente. José Carlos não conheceu. Os porões das cadeias, a sujeira das cadeias brasileiras, Zé Carlos não conheceu. Zé Carlos não foi para a cadeia. Zé Carlos ficou preso, não em cadeia, mas numa sala, num estabelecimento policial. Em termos de cadeia, se falar assim, ó, é cadeia e tal, não, não é. Só é cadeia pela limitação do ir e vir. Mas em termos de instalações, não, era um quarto com suíte, ele tinha um banheiro privativo. O cara quis matar a esposa para ficar com a amante. E o mais interessante é que hoje ele está com a amante. Quer dizer, deu certo, né? Aparentemente o crime compensou. Ele planejou matar para ficar com a amante e ficou. Que esses criminosos verdadeiros de crimes passionais, eles são coitados. Eles são dignos de pena, no fundo. Não é que eles não merecem cadeia, não merecem ficar longe da sociedade, não merecem uma série de punições. Isso sim, não há dúvida nenhuma. Mas eles são vítimas deles mesmos. Quando eles matam, eles também estão morrendo. Quando eles praticam a agressão àquela pessoa que eles amavam, eles também estão se autoagredindo. Ninguém é obrigado a viver infeliz ao lado de outra pessoa. As pessoas, eu entendo que seria até um direito fundamental, mas não precisa colocar isso na Constituição, né? Nós temos o direito de sermos felizes. Agora, não podemos depositar a felicidade dos outros nas nossas mãos, né? Nós temos que proporcionar, né? Nem buscar nessa pessoa uma felicidade que talvez não exista, né? Então, a dependência econômica, eu vi muito isso na vara da infância, na vara de família da mulher no nosso país, é uma coisa gritante. Ela fica, né, subordinada à dependência econômica, às vezes até uma violência por parte do marido em razão disso. Mas eu acredito que existe essa possibilidade e existe para muita gente, né, até que a morte nos separe. O escândalo dos anões do orçamento foi um divisor de águas na política brasileira. Permitiu que outras denúncias surgissem e que medidas fossem tomadas para tentar evitar novas fraudes. Porém, dos 18 parlamentares indiciados pelo caso, 4 renunciaram antes do processo de cassação. 8 foram totalmente absolvidos. Apenas 6 deputados perderam seus mandatos. José Carlos hoje é um homem livre, mas ainda precisa responder pelo envolvimento no esquema de corrupção que ajudou a destruir.
Os 3 filhos de José Carlos e Ana Elizabeth continuam vivendo na capital do Brasil e só querem esquecer o que aconteceu. José Carlos vive próximo de Brasília, com sua ex-amante e atual esposa, Crislene. Ele se recusa a falar sobre o passado.